Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Eu sou o diácono Marinaldo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conversando sobre a Bíblia. No vídeo passado, eu já falei sobre a divisão, sobre o conteúdo bíblico, né? Algumas coisas nós falamos ali a respeito estrutural. Dizemos mais ou menos o seu conteúdo, o total de livros, e já falamos um pouco sobre isso. E hoje eu preciso mostrar a vocês, por exemplo, esta Bíblia. É uma tradução da Ave Maria, e nós temos várias outras traduções, Peregrino, Jerusalém, e muitas outras, que hoje, quando pegamos, vemos tudo organizado, bonitinho, abrimos e sabemos onde vamos buscar aquilo que queremos dentro das Sagradas Escrituras. É bom compreender que nem sempre foi assim. Já falei também dos pergaminhos. Então, voltando a esses pergaminhos, ali estavam todos os capítulos, versículos sem organização. Então, quando foi escrito dessa forma, da forma que estava ali naqueles pergaminhos, naquelas cerâmicas e naqueles couros de cordeiros e outros. Lá pelo ano 1227 foram criados os capítulos, né? Pelo arcebispo Cantuária Sherpen Langton, que criou essa forma da gente ler organizado em capítulos. E depois de muitos anos, mais ou menos 324 anos depois, nos aparece Stephanus, um tipógrafo, né, Robert Stephanus, que cria a versão de versículos. Isso não foi criar e fazer. Isso demorou algum tempo para que a igreja pudesse compreender o que estava sendo feito. E aí então, diante de alguns concílios, algumas conversas, alguns estudos, então viu-se que era bom e a igreja passa a adotar e autorizar essa forma de leitura, por exemplo, da Bíblia de capítulos e versículos, que é o que temos hoje, né? Bom, mas nós vemos, por exemplo, que essas coisas nem sempre são assim, feitas e pronto, já está resolvido. Por exemplo, nós temos algumas perguntas. Quando a Bíblia foi escrita? Né? Para dizer quando a Bíblia foi escrita, não existe, por exemplo, uma data, foi escrita tal dia, tal ano. Não. Ela começa a ser escrita, de acordo com os estudiosos, com os pesquisadores, entre 1500 a 450 anos depois de Cristo. E, como eu disse, naquela forma, pergaminhos, e isso tudo era desorganizado. Essa organização, por exemplo, que temos hoje, especialmente na Torá, que é a Bíblia dos judeus, que foi aquela organizada e ajustada lá pelo Concílio de Jânia. Então, essa Bíblia, ela começa a ser organizada a partir do retorno do exílio da Babilônia, isto é, depois que Ciro o Grande, rei persa, vence Nabucodonosor, então ele liberta o povo, ele começa a enviar as primeiras turmas, como por exemplo Esdras e Neemias, sacerdote e governador, para iniciar a reconstrução do templo de Jerusalém. Aí sim, inicia-se, por exemplo, o resgate dos livros que iriam fazer parte da
Torá, hoje chamada, né, Bíblia dos judeus. Então, a partir dali, começa a ser recolhidos esses fragmentos para que eles sejam organizados e depois lido para o povo. Depois Esdras e Neemias vão fazer a leitura, vão levar isto ao povo que tinha ficado tanto em Jerusalém como o povo que havia retornado da grande tribulação, ou seja, lá os cativos de Nabucodonosor, né? Os cativos da Babilônia. Então, a partir daí, inicia, por exemplo, o resgate dessa documentação para que ela começasse a ser organizados para que tornasse o que hoje temos. Isto, o Velho Testamento. O Novo Testamento não. O Novo Testamento é mais recente. Nós vemos, por exemplo, os primeiros escritos que se tem conhecimento, os estudiosos já determinaram isso, já foi batido o martelo, que os primeiros são as cartas de São Paulo, né? Primeira carta aos Coríntios, por exemplo, é a mais antiga que se tem notícia. E a partir daí inicia-se o resgate, a organização do que temos hoje de Novo Testamento, né? Os evangelhos, as cartas, para que fossem organizados para o que temos hoje, como a Bíblia, que constitui a Bíblia constituída de Novo e de Velho Testamento. Então, nós vamos ver que depois do retorno da Babilônia, aí no ano 538, com a caída da Babilônia, então inicia um outro tempo, uma outra dimensão de organização do povo de Deus. Um pouco de história, um pouco de entendimento de como foi constituída ou escrita a Bíblia que hoje temos. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo daremos continuidade para que a gente possa ir de pouco a pouco compreendendo e entendendo esses preceitos do que chamamos Escritura Sagrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.